Módulo 3. Comércio. Meu aniversário está chegando. Já estou vivendo o tal inferno astral. Mas vamos deixar pra lá essa história de inferno. Ainda mais o astral. Dessa vez, minha festa vai ser diferente. Eu não vou mais organizar tudo sozinho. Imagine, eu aprendi a lição. Por isso, planejei minha estratégia com inteligência. Eu vou montar uma equipe de primeiríssima qualidade para organizar as festividades. Todos profissionais, cada um com a sua competência. E eu mesmo vou selecionar cada um deles. Um vai ser responsável pelas comidinhas e pela bebida. Outro pela decoração. E vai ter um até responsável pelo envio dos convites. Da última vez, ninguém apareceu nem pra comer o bolo. Eu tive de cantar parabéns a você pra mim mesmo, sozinho. Uma tristeza. Como diria mamãe, ninguém está sozinho nesse mundo. Nenhum homem é uma ilha. Mesmo porque as ilhas não comemoram aniversário. Mas eu comemoro sim. E com a equipe de craques que eu vou montar, minha festa vai ser um sucesso. Me aguardem. Programa 1. A equipe de trabalho da pequena empresa. Todo grande restaurante começa na cozinha. Um bom exemplo dessa máxima é a churrascaria Espeto de Bagé. Seu time de churrasqueiros é de primeiríssima qualidade. O gaúcho, dono da churrascaria, faz questão de recrutar e selecionar pessoalmente cada um deles. Lê os currículos e faz as entrevistas. Ele sabe que um bom churrasqueiro tem a obrigação de conhecer a fundo os diferentes cortes da carne, o tempo de preparo adequado de cada um deles e até mesmo os diferentes estilos de churrasco. Você faz parte da turma que quando bate aquela fome corre pra sua churrascaria preferida? Um restaurante como esse tem que ter uma equipe nota 10. Ele é frequentado por uma clientela muito exigente. A gerência daqui sabe muito bem disso e por isso mesmo investe pra valer no treinamento e desenvolvimento de seus funcionários. Mas como é a capacitação de uma equipe numa churrascaria? Fazer churrasco é coisa séria. O que um bom churrasqueiro precisa saber? Ele precisa saber primeiro selecionar uma carne. Precisa selecionar uma carne de qualidade e sabor. Uma outra coisa que o principal que o churrasqueiro precisa saber é manipular essa carne, dar um melhor aproveitamento possível a essa carne. Em terceiro lugar, ele precisa saber assar a carne. Isso é, saber o ponto da carne. E para trabalhar aqui nessa churrascaria, ele precisa saber alguma coisa a mais? Aqui você atende um nível de público diferenciado. Ele trabalha com vários tipos de pontos de carne ao mesmo tempo. Então ele tem que ter essa sensibilidade de saber a hora que a carne tem que sair do fogo. Segundo, ele tem que, ao longo do tempo, adquirir habilidade com o equipamento que ele manipula. Então ele tem que saber lidar com a faca de uma forma rápida e correta. Ele precisa saber o tipo de arrumação, então ele tem que ser uma pessoa organizada. E os seus funcionários recebem algum tipo de treinamento? Recebem. É muito raro a gente pegar um garçom de fora, um profissional já qualificado. Até porque, como a gente tem esse tipo de serviço que é diferenciado, a gente prefere treinar o funcionário aqui dentro. Então, por exemplo, só um exemplo, o garçom, ele geralmente começa com um ajudante de cozinha ou um ajudante de serviços gerais. Aí você precisa começar a treinar essa pessoa a ser garçom. A primeira coisa que ele faz, ele começa a ter um contato com o material que ele vai trabalhar. Com o garfo, com a faca, então ele começa a secar isso. Depois, com o tempo, ele começa a abrir a casa. Então ele começa a ter o contato com a bandeja, com a arrumação de mesa, né? E tudo isso, esses conhecimentos são passados por um funcionário que já é o garçom ou maître. Depois ele começa a abrir o salão, ele começa a trabalhar, a servir o couvert.
Por quê? Porque quando você serve o couvert, você só chega na mesa e pede licença e coloca o couvert na mesa. Então você não tem um contato muito direto com o cliente. Depois disso, ele passa a trabalhar com a guarnição, onde ele já começa a, de maneira muito simples, a interagir com o cliente. E aí, depois de adquirido todo esse conhecimento, esse manejo, esse traquejo, ele chega a ser garçom. Aí o que acontece? Ele vai ser um multiplicador de treinamento. Ele vai começar a treinar uma pessoa que está começando lá de baixo. Então, o treinamento, ele é constante. Tá. Em todas as áreas. Como é que você começou aqui na casa? Aqui na casa eu comecei como ajudante geral. E entrei aqui de Cumim. Aí eu passei um mês aqui de Cumim. O senhor Romão, que é o gerente geral, viu que eu tinha capacidade de trabalhar de garçom. Ele me pegou eu como garçom da sobremesa. Passei 2 anos e meio de garçom. E ele viu que eu tinha condições de fazer. Ele pegou e me promoveu a maître. Bom, eu comecei de churrasqueiro, porém eu vim de outra casa. E tive que aprender aqui a fazer as coisas do jeito que deve ser feito aqui. E hoje é você que treina as pessoas que entram aqui na casa pela Copa? Sim. Primeiro eu tenho que saber quem é a pessoa, o que ele pretende na casa, enfim. E daí então eu procuro estar dando um treinamento dentro disso que ele é. Eu vou nas outras casas e aí eu passo aquilo que eu sei para eles também treinando. Nada como uma equipe bem sintonizada. Depois de muito pesquisar, eu encontrei os profissionais de que precisava. Todos muito competentes em suas áreas. Eu fiz uma reunião com todo mundo e sabe o que nós resolvemos? Vamos esquecer bolos e bexigas. Muito careta, não é? Nós vamos fazer um churrasco. Eu pensei no sítio da mamãe. Será que ela vai concordar? Não vai dar trabalho nenhum. A equipe que eu contratei faz tudo. Eu só preciso ir. Você acredita que até um toldo vai ter? O moço da decoração me falou que é muito importante. Já imaginou se chove? Legal, né? Nada como trabalhar com uma equipe formada por profissionais. Tá estranhando me ver assim, vestido de gaúcho, não é? É que eu já estou entrando no clima. Tchê. Como diria mamãe, não basta fazer aniversário, tem de participar. Barbaridade. O gaúcho sabe que para um churrasqueiro ser bom, ele precisa saber fazer, conhecer o trabalho na prática. Tem muita gente que sabe tudo na teoria, mas na hora de fazer é um desastre, certo? Por exemplo, ninguém prepara um bom churrasco se não souber temperar a carne. Tem que ter mão para isso. Habilidade. Vocês recebem muitos estrangeiros aqui. Como é que vocês treinam seus funcionários para atendê-los? A gente tem cursos de inglês, a gente fornece cursos de inglês, principalmente nessa unidade. Tem outras unidades que têm convênio com escolas, então os alunos frequentam essas escolas para aprender a falar inglês. Vale a pena investir no treinamento e desenvolvimento dos funcionários? Vale. Porque além de você valorizar o profissional para você valoriza o ser humano, né? Então isso é importante. Quando você dá treinamento, você dá condições para que ele aprenda, você está melhorando, acho que o ser humano. Isso também é uma coisa que não digo uma obrigação, mas acho que é uma coisa que faz bem para a empresa, né? Você tem funcionários melhores, funcionários com mais vontade de trabalhar, mais motivados. Existe um revezamento de papéis para que todos os funcionários saibam realizar todas as funções? Lógico que dependendo da função. Você não pode, um garçom não vai ter condições de revezar com um chefe de cozinha, porque são funções completamente diferentes e eles não receberam treinamento para exercer essa função. Mas encargos, né, em funções que essa pessoa já passou, isso é normal, isso é natural. As pessoas nem sempre chegam prontas para uma empresa. Às vezes elas precisam ser formadas para que estejam totalmente aptas a desempenhar determinado cargo, a trabalhar em determinada função. Por isso existem o treinamento e o desenvolvimento. O treinamento é algo mais simples, mais voltado para o desenvolvimento de uma habilidade específica. Por exemplo, operar uma máquina, uma ferramenta, algum equipamento.
Agora, existe algo mais profundo, mais vinculado ao desenvolvimento de uma pessoa, sua formação mais global, que implica em mudança de comportamento, de atitude, às vezes uma mudança cultural. Isso normalmente é chamado de desenvolvimento de pessoas. Mas o gaúcho sabe que existe outro ponto fundamental para um bom funcionário: a atitude. Não adianta um churrasqueiro conhecer os segredos e a prática do bom churrasco se ele não souber trabalhar em equipe. Não adianta um garçom ser experiente se ele não é discreto, atento e simpático com os clientes, ou se não se preocupa com a limpeza e a higiene enquanto trabalha. Pode parecer que o gaúcho é exigente demais, mas é por tudo isso que os clientes voltam sempre na sua churrascaria e que os funcionários têm orgulho de trabalhar para o Espeto de Bagé. Contratar uma pessoa para uma função dentro da empresa é uma decisão muito estratégica, muito importante e tem que ser feito com muito cuidado. Chega a ser até cruel você contratar uma pessoa que não está preparada para desempenhar determinado cargo, porque ela não vai saber, ela não vai estar preparada para desempenhar as tarefas que aquele cargo exige. E isso vai criar problemas para a empresa, porque a empresa vai ter uma pessoa que não funciona bem em determinado cargo, mas também vai criar problemas para a pessoa, porque ela vai se sentir frustrada, vai perceber que não está à altura do que pedem dela, sua autoestima vai ficar muito mal. Então, é muito importante selecionar com cuidado as pessoas para os cargos na empresa. Isso se faz através das competências. A seleção tem que ser feita por competências. E o que são competências? Competências estão ligadas a 3 coisas. Muitas pessoas pensam que é só ver o conhecimento. A pessoa estudou engenharia, então ela pode ocupar determinado cargo. Não é só isso, não é só o que a pessoa estudou. As competências estão ligadas a saber fazer e querer fazer. Então, por exemplo, se eu vou contratar um vendedor, ele tem que saber de técnicas de venda. Ele tem que saber como se vende, como se atende um cliente. Mas ele também tem que saber fazer, ou seja, ele tem que saber aplicar esse conhecimento que ele teve num curso de vendas para realmente efetuar vendas, conseguir que as pessoas comprem, que elas saiam satisfeitas de uma loja. E finalmente ele tem que querer fazer, ele tem que estar motivado a chegar na hora, cumprir seu horário de trabalho, estar bem-humorado, a atender bem o cliente, sendo gentil. Enfim, ter compromisso e vestir a camisa no seu trabalho. Minha festa de aniversário foi um sucesso! Dessa vez deu tudo certo. Um monte de amigos cantando parabéns a você. Quer dizer, parabéns a mim, não é? E o churrasco estava uma delícia. Foi lá no sítio da mamãe. Ela liberou até a piscina. A equipe que eu contratei trabalhou como uma orquestra, totalmente em harmonia. Também, cada um sabe muito bem seu ofício. Tem experiência, habilidade e a educação, a rapidez. Eu acertei em cheio na seleção e na contratação do pessoal. Meus convidados ficaram encantados. A mamãe, ela adorou. Também eles deixaram tudo arrumadinho. Nem parece que teve festa no sítio. A partir de agora vai ser assim. Só trabalho com profissionais. Por falar nisso, eu fiquei pensando numa coisa. Você está realmente satisfeita comigo? Com as minhas inúmeras competências? Porque depois do show de profissionalismo que eu assisti, eu fiquei preocupado. Será que eu estou realmente correspondendo às suas expectativas? Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.